Queridos, nos honra aqui com a sua maravilhosa presença nossa irmã Raquel. Raquel? Glória a Deus, a Raquel está ali. Também eu vi hoje a Pietra ali de novo, né? Ela esteve aqui no domingo. E também, irmãos, para a glória de Jesus, a minha irmã deu a graça aqui nessa noite. Lembra da minha irmã que eu já comentei com vocês? Está ali atrás, a Jéssica também, está ali nos honrando com sua presença. Os irmãos estão felizes, alegres com a presença delas aqui nessa noite? Se é verdade, levanta a mão e diga comigo amém. Glória a Deus, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, sintam-se abraçados por todos em nome do Senhor Jesus. Bom, irmãos, sem muita perca de tempo, pois hoje o assunto, eu preciso terminar o assunto da semana retrasada, né, que semana passada nós tivemos aqui o Abimael, então acabamos não concluindo até o versículo 13, mas é bem rapidinho, que eu preciso só concluir, e depois nós já vamos entrar para frente no versículo de número 13. Nessa leitura, eu não sei se os irmãos repararam, mas é uma leitura bem complicada de compreender, né? Tem muitos sinais, tem muito símbolo, tem muito bicho, tem isso aqui, tem aquilo lá, pula bicho de todo lado dentro do Apocalipse, irmão. É uma loucura. O Apocalipse ele é um livro fora da curva, né? Ele é um livro descortinado. Só para fazer um parênteses aqui, ele é um livro descortinado, é um livro já revelado, porém, como eu disse nas primeiras semanas, ele é um livro também que exige, no mínimo, um conhecimento da época em qual foi escrito, para nós entendermos certos símbolos, certos animais, certa numerologia. Nós temos que navegar um pouquinho na história, chegar até lá no primeiro século, entender o que significava aquilo para eles naquele momento, para nós assim então termos uma real compreensão daquilo que nós lemos. Lembrando também que nós não estamos fazendo aqui um estudo de escatologia, como é de ordem acadêmica ou pedagógica, não, porque a escatologia ela não se define simplesmente no Apocalipse. Para nós fazermos um estudo escatológico, nós tínhamos que usar Daniel, nós tínhamos que usar Ezequiel, nós tínhamos que voltar até mesmo por Gênesis, tínhamos que andar por vários livros dentro da Bíblia, para nós podermos estudar acerca da escatologia. Porém, o livro do Apocalipse, ele também tem esse cunho revelador, escatológico, de algo vindouro. Mas a nossa intenção aqui, o nosso foco, é de expor o livro. Simplesmente expor ele na íntegra, tirar algumas aplicações dentro daquilo que nós estamos lendo e entendermos que, no mínimo, entender aquilo que nos reserva as Escrituras, que nos reserva o futuro. Lembrando que o livro do Apocalipse, ele não é só um livro futurístico, tá? Mas ele é um livro histórico, um livro que conta aquilo que já aconteceu no passado, é um livro que conta o que está acontecendo no presente. Nós já nos deparamos aqui com várias situações semelhantes ao qual nós estamos vivendo, e ele é um livro descortinado que apresenta algo vindouro também. Todavia, nós também temos que lembrar que existem diversas linhas de interpretação dentro do livro do Apocalipse. As três mais conhecidas: pós-milenismo, o amilenismo e o pré-tribulacionismo. O que é isso? É a linha de pensamento dentro da escatologia, que existe aquelas pessoas que acreditam que a igreja será arrebatada só depois do milênio. Outras acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e existe outros que acreditam que a igreja vai ser arrebatada pós a tribulação. Então é o pós-milenismo, o pré-milenismo e o amilenismo. Qual é a linha corrente que a Assembleia de Deus defende e prega? É a doutrina pré-milenista. Nós acreditamos que haverá um rapto antes da tribulação e da grande tribulação. Nós estamos trabalhando, orando, vigiando, guardando os nossos pés, para que naquele grande e glorioso dia possamos ser arrebatados juntamente com Cristo nas nuvens, e lá receberemos os nossos galardões, e pós o tribunal de Cristo entraremos então nas bodas do Cordeiro e ficaremos lá por um período de 7 anos, cronologicamente dizendo, tá? Que é um período que a Bíblia nos revela ou nos dá esperança de
assim como Deus é, nós também poderemos ver e ser. Tá? Então, essa daí é a linha que nós defendemos, que é a linha pré-milenista. E quando nós entendemos isso, nós começamos a interpretar as escrituras do Apocalipse com o capítulo 1, 2, 1 principalmente, vai falar sobre Cristo glorificado. É o próprio Deus dando testemunho de Cristo. No capítulo 2, 3, nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, aonde é uma representatividade, ou uma representação da igreja durante todas as eras, até o nosso momento. E quando nós chegamos no capítulo de número 4, aí que faz a diferença entre as linhas de interpretação. Nós acreditamos que a partir do capítulo de número 4, a igreja já não estará fazendo mais parte dessa terra. Nós já estaremos num outro patamar, nós estaremos em uma outra dimensão com o nosso corpo glorificado. Porém, todavia, segundo a nossa interpretação, haverá um curso natural ainda dentro da terra, aonde haverá a falsa paz, haverá a tribulação e haverá a grande tribulação. E a partir do capítulo de número 4, nós entendemos que Cristo sobe, vai para o trono. Nós vimos como que é o trono, como que é o pátio, como que é o mar de vidro. Os irmãos, eu estou dando só um resumo aqui para os irmãos que não estão acompanhando bem, para não ficar tão perdido a hora que nós chegar aqui no versículo 9, no capítulo 9. Então, nós vimos lá o trono, nós vimos os anciões, nós vimos os 4 animais, e nós compreendemos que cada um daquele lá tem a sua função, e tem um tempo determinado para se agir. Então, nós vimos e já começamos a falar sobre as 7 trombetas. E dentro dessas trombetas aconteceram coisas terríveis, coisas que irá acontecer pós o arrebatamento, na tribulação e na grande tribulação. Porém, na última trombeta foi-se aberto mais 7 selos. E hoje nós vamos falar sobre o 6º selo. Nós já falamos sobre 5, ou metade, falta ainda metade dos quintos, né, para terminar aqui. Mas nós já falamos completo de 4 selos. Essas 4 trombetas, na verdade, nesse selo, falou de 7 trombetas. E dentro dessas trombetas, nós falamos de 4 trombetas completas. O que essas trombetas estavam trazendo para a terra? Juízo. Essas trombetas estavam trazendo juízo para o mar, para as naus, para as florestas, para os animais. Estava trazendo um colapso financeiro no meio da humanidade, estava trazendo um colapso na saúde no meio da humanidade, pois o sol se escureceu, a lua tomou dano. Então a interpretação é que está tendo um colapso generalizado dentro da terra, e os moradores dessa terra, alguns estão perdidos, outros são chamados de remanescentes e outros são chamados de povo de Deus. Quem são os remanescentes? São aqueles que outra hora ouviram sobre Cristo, que ouviram o papai e a mamãe falando sobre Cristo, sobre o arrebatamento, mas ficaram lá no arrebatamento. E quando se fica no arrebatamento, acaba-se a graça. Hoje, nesse exato momento, a salvação, nós acreditamos piamente que é pela graça, não é pelo nosso esforço. Você não precisa ser dizimista para ser salvo. Você não precisa vender terreninho lá para a igreja para ser salvo. Você não precisa fazer sacrifício para ser salvo. Você não precisa fazer campanha de 5, 10, 21 dias para ser salvo. Você não precisa se sacrificar para ser salvo, não. Por quê? Porque a salvação é única e exclusiva da graça pelo sacrifício feito por Cristo Jesus. Não foi nós que escolhemos estar aqui, mas foi Ele que nos escolheu e nos nomeou como povo seu. Todavia, a salvação pela graça, ela requer algumas características. Primeira, o que? Arrependimento. Porque o homem que não alcançou a graça, ele vive na sua altivez. Ele acredita que ele é autossuficiente por si só para alcançar a salvação. Sabe como? Eu sou bonzinho. Eu ajudo, um terço do mundo eu ajudo. Eu vou lá, eu oferto ali, eu vou lá, dou uma cesta básica, eu vou lá, faço isso.
Mas isso daí não quer dizer que há salvação dentro disso. A obra, ela não serve para salvação. A obra, ela demonstra, ela esclarece muitos daqueles que já são salvos. Você vai ver que muitas pessoas que não têm nada a ver com a igreja, que faz muito mais bem para a humanidade do que nós. Tem um monte de pessoas aí que tem recursos financeiros, que ajudam as entidades filantrópicas, ajuda orfanatos, ajuda obras sociais, muito mais do que eu e você. Às vezes o nosso vizinho está precisando de uma cesta básica, de uma ajuda monetária, eu e você sabemos e não ajudamos, e queremos julgar aquele que faz. Porém, isso daí não quer dizer com salvação. Salvação é algo totalmente diferente. O homem tem empatia um pelo outro. Porém, todavia, aquele que se diz salvo, e vê seu irmão ou próximo com necessidade, disse Jesus: o meu próximo é aquele que precisa de mim. Meu próximo é aquele que precisa de mim. E aquele que não precisa de mim, me ajuda a ajudar a outra pessoa. Segundo Jesus, é assim que funciona, questão de obra, mas não tem nada a ver com salvação. Porém, nesse momento, as pessoas que vivem ao seu bel favor, ao seu bel prazer, vivem segundo as suas próprias concupiscências, amantes de si próprio, suponhamos que eles ficam no arrebatamento, só que eles são conhecedores do arrebatamento. Já ouviram falar de um tio, de um vizinho, de um avô, da mãe? Esse dia aconteceu. Tem pessoas que falam assim: isso daí não vai acontecer. Legal, mas e se acontecer? Lembra que eu falei que o arrebatamento ou a interpretação, entre as linhas de interpretação, são só detalhes? Qual que é o pilar que a igreja acredita? Que Cristo vai voltar e que a igreja será arrebatada. Agora, se é antes, se é no meio ou se é depois, isso é detalhe. O que nós precisamos é estar preparado para que em qualquer momento, em qualquer circunstância, eu e você possamos nos encontrar com Cristo nas grandes nuvens e ser galardoado por Ele. Mas, voltamos aqui, a pessoa fica, agora não é mais graça, agora é por quê? Agora sim é pela vida, agora sim é pelo sacrifício próprio. Já viu aquela história assim que fala: não vem pelo amor, então vem pela dor? Agora, hoje, nesse exato momento, não existe dor, tudo é amor e graça. Só que lá naquele dia, aí não, ali é terror mesmo, ali é pela dor. E a Bíblia chega a falar: aquilo que aconteceu na terra durante todo o período até esse dia, vai acontecer coisas naquele momento que nunca aconteceu durante a história. E eu já citei aqui para vocês as crueldades que a igreja romana fez na Idade das Trevas. Eu já falei para vocês acerca dos assírios com os seus armamentos bélicos, métodos de tortura, o empalamento, a crucificação, o homem sendo cerrado no meio, o berço de Judas, e todos esses artefatos criados pela mente humana serão fichinha comparado à tribulação e grande tribulação que há de vir. O Apocalipse, irmãos, ele é terrível para aqueles que se dizem contra Deus, só que ele é glorioso para aqueles que amam e creem e esperam estar com Ele, porque é esperançoso ser livre de todo esse mal. É esperançoso entender que as aflições que nós estamos passando agora, nesse momento, não é para se comparar com a glória a qual irá ser revelada para aqueles que servem e amam o Senhor Jesus. Sendo assim, então, nós entendemos que haverá, dentro do período da tribulação e grande tribulação, salvação para os remanescentes, porque aquele que morrer dando a sua própria vida, a Bíblia fala que eles vão para debaixo do trono, e lá debaixo do trono ficarão clamando para o Senhor: o quê? Até quando, Senhor? Até quando não vingarás o nosso sangue? Então João olha e fala assim: quem são esses de branco, de vestes embranquecidas e de palmas da mão? Aí o anjo vai falar para ele: esses aí são aqueles que vieram de grande tribulação. Então, apontando que haverá salvação dentro do período tribulacional. Depois nós temos os escolhidos de Deus, que são aqueles que foram selados na sua testa, aonde a peste não podia chegar, aonde a mortandade não podia chegar, por causa do selo na sua testa. Quem são esses?
os 144 mil, que nós já explanamos aqui, expliquei acerca das 12 tribos, né? Que são exatamente os filhos de Israel, o povo israelita. Então, se chegar um testemunho de Jeová lá e falar para você, não, só 144 mil vai ser salvo, e ele fazer parte disso, você pergunta se ele é no mínimo um judeu. Porque fora isso, porque os 144 mil é definitivamente judeus, tá bom? Então nós temos esses dois grupos de pessoas dentro da grande tribulação, e tem aqueles que irão ser condenados mesmo com a oportunidade. É onde nós lemos aqui hoje. Semana retrasada, chegamos no capítulo número 9, aonde as aberturas agora dos selos começa a ser um pouco mais apertada, porque o selo, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto se dá direção à natureza, à criação. Agora, a partir do sexto selo, a coisa muda, ela começa a voltar para o ser humano. E na semana retrasada nós falamos sobre a estrela que caiu no abismo e se abriu a porta do abismo, e dentro daquele abismo saiu o que? Uma nuvem de gafanhotos, e essa nuvem de gafanhotos, esses gafanhotos na verdade tinham uma característica peculiar. Então, Davi, prepara a imagem aí. Davi, prepara a imagem aí. Esses gafanhotos tinham uma imagem peculiar. E a hora que eu mostrei essa imagem, muitas pessoas se assustam, porque é uma imagem até meio que estranha, né? Olha lá, tá vendo? Ó, rosto, dente de leão, cabelo de mulher, asas, cauda de escorpião, e uma coroa, como se fosse coroa de ouro. E quando você olha aí, você já fantasia um monte de coisa, né? Você fala, nossa, esse monstro vai sair ali, vai sair devorando todo mundo, vai sair comendo as criancinhas e tudo mais lá, né? Então, semana retrasada, nós desmistificamos isso daqui. Essa imagem, ela é simplesmente uma imagem criada por uma pessoa engenhosa que juntou as peças e fez então essa imagem. Porém, na semana retrasada nós fomos desfigurando e dando o real significado de cada característica. E aí nós falamos que... Deixa eu achar o papel aqui, porque eu tenho um monte de papel aqui. A partir do verso de número 2, nós falamos acerca da obscuridade dos gafanhotos. Os gafanhotos em si não são gafanhotos animais ao qual nós vemos. Não é aquele bichinho. Por que eu tenho certeza disso? Porque aquele bichinho não tem um rei. Ele não tem um líder. Eles atacam em bando. Aqui no caso desses gafanhotos, a Bíblia nos mostra que ele tem um rei. E qual é o rei dessa grande nuvem que nós denominamos como demônios? Essa grande nuvem, o rei dele é o próprio Hilel, que é o conhecido como Satanás, com o codinome de Lúcifer, que nós já aprendemos já aqui. Esse daqui é o príncipe, que é o Abaddon, e o Apóllo, que é o destruidor, é aquele que causa dano dentro da humanidade. Então foi dado a ele a oportunidade ou o direito de abrir o poço do abismo e libertar os demônios para quê? Para atormentar a toda a humanidade. E foi lhe dado um período de 5 meses para ele fazer isso. Então ele atormentava, e a ordem era: não toque na erva e nem no animal, atormente somente os homens. Então o animal que ele viu, o gafanhoto que ele viu, era com essas características, que ele tinha uma coroa, e essa coroa simboliza o quê? Um domínio. E ele tem domínio sobre quem? Os filhos da desobediência. Ele é da forma de um cavalo. O cavalo simboliza o quê? A força. Então ele tem força para poder destruir, trazer devastação. Ele tem boca como de leão. O que significa? Que ele é feroz. Aquele que uma vez cai na sua mandíbula, é muito difícil sair vivo. É que nem você cair. Vocês já viram já no Animal Planet, principalmente, passa ataque de leão? Meu Deus, quem vê aquilo lá num leão selvagem sabe que uma vez que caiu na boca do leão, ele gruda no jugular da pessoa ali, que ele vai para matar. Ele não vai ali para ficar lambendo e fazer carne, não, ele vai para matar. Então a ideia de João nos apresentar é: não brinque com ele, que ele não vai ficar te tirando, ele vai te matar. Ele vai chegar ali de alguma maneira e trazer então uma grande devastação.
Olha lá, ele tinha coroa de ouro, o seu rosto era como o rosto de homens, ele tinha cabelo como o cabelo de mulheres. Lembra que eu falei aqui? Tem muita gente que acha, cabelo aqui não é de crente, cabelo aqui não é de crente, cabelo aqui é de crente, e fica aí impondo e denominando certas coisas que não tem nada a ver. Aí usa a base bíblica para uma coisa, mas esquece que a Bíblia também dá base para outra. Então existem muitas interpretações aí equivocadas acerca de muitas doutrinas que está dentro da igreja, que se coloca muito mais fardo do que salvação, do que afago. Então nós vemos aqui que o cabelo comprido simboliza também uma prostituição, porque as sacerdotisas de Dionísio da época, lá no primeiro século, elas, para entrar no método de orgia, elas pegavam seus cabelos e ficavam se embebedando e chacoalhando as suas cabeleiras, indiciando então o início de uma fornicação, o início de um culto a Dionísio. Então o próprio João aponta que essa situação se dará para os filhos da desobediência. Só será enganado aqueles que não quiserem estar do lado da salvação. E eu vou falar uma coisa para vocês: esse império que vai imperar com mais força naquele momento, já está imperando nesses dias atuais. Nós já vemos, até a lição da escola dominical vai falar isso, sobre o império babilônico, o sistema, não o império físico ou geográfico, mas o império físico babilônico. A grande Babilônia, ela já está estabilizada aqui na nossa terra, e ela anda enganando a muitos. Muitas pessoas estão sendo ludibriadas aí, principalmente no meio evangélico, aonde nós vamos ver aqui daqui um pouquinho, que uma dos ataques desses cavaleiros se dá onde? Pela língua. E a língua simboliza o quê? O engano, a persuasão, a invasão dentro da consciência humana, fazendo que o homem faça aquilo que eu quero pelo poder e autoridade que eu tenho. Pelo poder e autoridade que eu tenho, eu induzo as pessoas, muitas das vezes, a fazer aquilo que não é bom. Básico para você ver a lábia de um político. Um político consegue ludibriar muitas pessoas através da sua lábia. Uma pessoa que tem uma faculdade de retórica, de oratória, ele consegue ludibriar muitas pessoas, persuadir muitas pessoas. E a Bíblia fala que a cada momento que passa, isso fica muito mais escancarado e evidente de que o Império Babilônico já está imperando dentro da nossa terra. E com isso ele quer fazer o quê? Enganar a muitos, fazendo que o homem e a mulher coloquem-se comichando os seus ouvidos, dando mais ouvido a fábulas do que as verdades, tanto históricas e interpretativas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é um livro fantástico, contém diversas pontuações, aonde ela confronta tanto grandes quanto pequenos. A Bíblia é um livro onde ela não esconde o mau caratismo de ninguém. O grande Davi, o grande rei Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, se você lê a sua história, você fala assim o seguinte: eu não fiz nem metade dos erros que Davi fez para ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos dentro da Bíblia homens que acertaram demais, mas grandes homens que erraram muito. Falamos de Gideão e cantamos sobre Gideão e falamos que Gideão foi aquilo, mas você já viu o final de Gideão? Falamos de Salomão, o grande homem sábio, mas você viu que Salomão caiu na idolatria? Falamos de grandes homens da Bíblia, mas todos eles dotados de falhas de erro. A Bíblia então, ela vem desde o seu início mostrando para mim e para você que nesse momento é necessário nos refugiarmos do mundo, para que eu e você não venhamos ser tratados dessa maneira que irá ser tratado esses que ficarem dentro da tribulação e grande tribulação. Isso se ficarmos na tribulação e grande tribulação, porque podemos morrer antes do arrebatamento, e depois da morte segue o quê? O juízo. Aquele que morrer em Cristo, com a sua fé em Cristo, segundo aquilo que nós temos convicção, estaremos no gozo na eternidade. Mas aquele que morreu fora de Cristo,
segundo aquilo que cremos, haverá então um juízo. Agora, o galardão de juízo, isso daí já não cabe a mim, cabe a Deus dar segundo a sua onisciência, tá bom? Então aqui, para nós encerrarmos, tem a couraça, que essa couraça, ela não é, ela aguenta, couraça na verdade é um armamento para guerra, só que a guerra aqui, ela não é física somente, mas ela é uma couraça para a guerra espiritual. Paulo ele fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, e colocarmos também a couraça da justiça. Simboliza que nós temos que estar protegidos com a justiça. Tá? No caso, esse ser aqui, ele tem uma couraça que ele é impenetrável. Ele é impenetrável. O que ele quer dizer? Que ele está partindo para a guerra, que ele não vai mudar o objetivo dele. Qual é o objetivo? Destruir a humanidade. Destruir aqueles que ficaram naquele período. Nós temos aqui, e qual é a sua missão principal? Está no verso 4 e 5, depois você lê na sua casa. Eles deveriam, o verso de número 6 diz assim, e naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão a morte fugirão deles. Um dos objetivos dessas pessoas é levar o homem à morte. Só que o negócio vai ser tão terrível que os homens vão fugir desse que estão querendo matar. Só que quando eles fugirem, não vai ter jeito, a própria morte vai fugir deles também. De tão terrível que vai ser aquele período. Aquele período será um período onde eu e você não desejaremos estar. Tá? Não desejaremos estar lá. O verso de número 10 diz: e eles tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar o homem por 5 meses. Semelhantes a escorpiões. Escorpião, ele causa um certo pavor. Muitas das vezes o veneno do escorpião não mata, mas causa muito dano, muita dor. E naquela região lá, principalmente, naquela época eles tinham num lugar árido, né, num lugar desértico, você vai entender que o escorpião acaba sendo até um animal normal, um bicho normal, que entra e sai, ele se procura no meio das pedras, e quem era ferroado como escorpião sentia o tormento do veneno do escorpião. E um homem adulto, minha irmã ela é enfermeira, ela sabia falar muito melhor do que eu isso daí. Uma criança, facilmente, se não der cuidados urgentes, ela morre. Agora um homem adulto tem a condição de óbito também, mas ela é muito mais difícil. O homem vira óbito, mas a dor, a intensidade, a agonia que a pessoa sente, ela é terrível. Então é nesse sentido que esse ser vai ter o poder de causar agonia, de causar aflição. Com um aguilhão, é como se ele segurasse, o aguilhão segura e com a cauda ele ferroa. Ele vai segurar com o aguilhão do pecado e a aflição do momento. Você já sentiu alguma aflição? Já? Agora multiplica essa por milhares de vezes, por dezenas de milhares de vezes. É a agonia e a aflição que recairá sobre aquele momento. Bom, então eu concluí agora aqui o primeiro ai, porque a Bíblia fala que são 3 ais. Nós falamos sobre o primeiro e agora eu quero entrar no segundo ai, que é a partir do verso de número do verso 13. Acompanha comigo. Essas 7 trombetas, ela fala do juízo de Deus sobre o mundo que é contra a igreja. Tá? Vamos lá, o verso 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. O anjo vai lá, troca a trombeta, e lá no altar, o altar ali de ouro, ele foi narrado ali em Apocalipse, capítulo 8, e o verso de número 3 e 4. Olha lá. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos
desde a mão do anjo até diante de Deus. Então o que quer dizer o versículo de número 13? Que a partir desse momento as orações e as súplicas, tanto daqueles que foram martirizados na tribulação e aqueles que foram as orações nossas hoje, que oramos nesse período, será derramada nesse exato momento. Sabe essa oração que nós fazemos assim? Senhor, por que o Senhor não entra com justiça contra o pedófilo? Por que o Senhor não está vendo o problema da África? Senhor, o Senhor não está vendo aquela atrocidade que está acontecendo? Senhor, por que o político rouba e ele não é punido? O Senhor não é tão justo, por que o Senhor não faz justiça agora? Por que o Senhor não age agora? É aí que entra um X da questão. Tem muitas coisas que Deus não age com justiça agora, porque será derramada na tribulação e na eternidade. Notem uma coisa comigo. Na antiga aliança, Jesus ou Deus, quando ele queria fazer justiça, ele já derramava sua ira, muitas das vezes no momento. No caso, Sodoma e Gomorra derramou sua ira, Dilúvio derramou a sua ira, tinha civilizações exterminadas, derrubava sua ira. Tudo era manifestado no momento, na ira de Deus. Porém, quando veio Cristo e ele pagou o preço por nós, agora Deus não derrama sua ira momentânea. Porém, a Bíblia fala que existe um cálice, e toda a ira de Deus é derramada dentro daquele cálice. Ele vai se amontoando dentro daquele cálice. Quando Deus ele vai se irar contra a humanidade, ele olha para a obra salvífica de Cristo, aplaca sua ira, só que a ira não fica, porque ele não ele não tem o injusto por inocente. Nosso Deus não faz isso. Ele não tem o injusto por inocente, porque aquele que for inocente receberá justiça, mas aquele que for injusto também receberá injustiça, receberá o juízo, só que no momento que Deus quiser derramar, é no momento ao qual o Senhor quiser derramar. E para e pensa, tem aquele negócio que fala assim, ó, o que você planta aqui, você colhe aqui. Não é desse jeito que funciona, porque tem muita gente que planta injustiça e não colhe injustiça nessa terra. Tem muita gente que rouba e nunca é roubado. Tem muita gente que causa dano e nunca sofre dano. Ou eu estou equivocado nisso? Será que só eu que vejo isso daí? Se essas pessoas que causam mal incondicionalmente às outras pessoas receberem o mal também aqui nessa terra, posso falar a verdade? Eles estariam no lucro. Eles estariam no lucro. Porque se receber aqui na terra, recebeu aqui na terra. O salário do pecado é a morte. Morreu, acabou o problema. Só que, como esses pecam deliberadamente e fingem que não está acontecendo nada, para o Senhor a ira deles está sendo derramada no cálice. Está sendo derramada no cálice. E se esse ficar na grande tribulação, a Bíblia diz que Deus derramará a ira do seu cálice sem mistura. Hoje Deus às vezes até nos dá um aperto, não dá? Às vezes não passamos por aflição, mas ainda assim é misturado com misericórdia. Nós passamos aflição, mas já a alegria vem pela manhã. Nós passamos uma aflição, mas daqui um pouquinho se aplaca e se acalma. Passamos um problema financeiro, daqui um pouquinho nós melhoramos e nem sentimos a dor da aflição. Às vezes passamos por um problema na saúde, nos afligimos, às vezes somos curados e daqui a pouquinho nós nem lembramos mais da aflição que vivemos. Mas nesse momento, a Bíblia vai falar que Deus vai começar a fazer justiça pelas orações dos santos. Deus começará a derramar juízo sobre os ímpios, começará a derramar juízo sobre aqueles que ficaram na tribulação e na grande tribulação. Mas pastor, e aqueles que já morreram e mataram milhões de milhares de milhões, como Hitler, Osama Bin Laden e
outros aí, papas e outros na história. A Bíblia fala, que nós vamos chegar ainda lá no capítulo 21, acerca do juízo final. O juízo final, ele é o juízo final, aonde será derramado galardão para ímpios, para os da grande tribulação, será derramado para tudo. Mas aqui nesse momento, nesse exato momento, se iniciará a ira de Deus contra a humanidade. Então as orações que estão aqui diante do trono de Deus, diante do altar de ouro, será atendida. E olha só o verso de número 15, o verso 14. O qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Você acha que Satanás tem poder? A pergunta é: por que esses 4 anjos estavam presos ainda? Nem o com mais autoridade nem sempre é o mais forte. Se você olhasse para Hitler, você dá até risada. Você viu uma mosquinha ali, magrinho, homem franjinho, magrinho, que não se dava R$1 para ele. Mas olha o estrago que ele fez com o poder da persuasão. Então Satanás, em força bruta, ele não é o mais forte, mas ele era o que tinha mais autoridade. Ele era um querubim ungido, segundo Ezequiel. Ele não era só um querubim, ele era um querubim ungido. Então ele tinha uma patente que dominada ao ponto de vir juntamente com ele uma terça parte do céu. E dessa terça parte do céu, existem seres que ficaram presos dentro do rio Eufrates. O que o rio Eufrates está querendo dizer aqui? Entre o rio Eufrates e o rio Tigre, foi estabilizado, sabe o que? O jardim do Éden. O jardim no Éden, na verdade, foi colocado em um ambiente que ficava no meio de alguns rios. E entre esses rios existia o Pison, existia o Eufrates, existia o Tigre, existiam outros rios ali, e o Éden, o jardim foi estabilizado ali. E ali dentro do Éden se manifestou quem? Satanás. E dentro dessa manifestação dele veio o que para a humanidade? A corrupção e o pecado, que trouxe então toda essa devastação. O escritor aqui está dando a entender que aqueles que se manifestaram juntamente com Satanás naquele princípio, se manifestará agora com poder, força para trazer juízos e pragas para a humanidade. Então, são 4 seres distintos com uma função: trazer terror para a humanidade, trazer terror para aqueles que causaram dano para a humanidade. Verso de número 15: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Qual que é a finalidade deles? Matar. Até agora nós só vimos dano na terra e aflição nos homens, e a morte fugia deles. Agora aqui não, aqui vai ter carnificina, agora aqui vai ter morte, e vai ser só e esses 4 anjos vai sair, vai desembalar a espada e sair matando os homens? Não é fisicamente, é espiritualmente, e refletirá no mundo exterior. Lembra que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas sim contra as hostes, potestades, principados e príncipes nos lugares celestiais. As guerras é os homens que travam elas por uma influência maligna. Irmãos, nós estamos vendo uma guerra agora aqui na Rússia, não estamos? Não poderia pegar o Putin e aquele outro e colocar no meio de uma arena e dar uma espada para eles se matarem e acabava a guerra? Se é os dois que estão querendo guerra, tem soldado. Hoje o meu filho, o Arthur, falou para mim: como chama aquela moça que você falou? Aquela socióloga? Hannah Arendt.
Ela é uma socióloga judia e ela ficou curiosa para saber como que funcionava a cabeça de uma nazista. Ela, judia, foi descobrir como funcionava a cabeça de uma nazista. E de um nazista. O nazista perseguiu demais os judeus. E ela foi muito julgada e até rejeitada por conta dessas pesquisas. Só que o engraçado é que no meio dessas pesquisas ela descobriu coisas que eles não sabiam. E uma delas era que muitos dos nazistas faziam sem saber a causa, só faziam porque estavam seguindo ordens. Eram mandados. Eles nem sabiam a causa, mas estavam fazendo porque estavam seguindo ordens. Muitos sabiam, mas muitos também não sabiam. Só que estavam sendo persuadidos e sendo pressionados por causa da lei. E muitas das pessoas estavam morrendo por pessoas que nem faziam ideia por que estavam matando. E o que é isso? Influência. Os homens se matam por causa de influência. Os homens se atrocinam por causa de influência. Os homens também se amam por causa de influência. Hoje, no nosso momento, existem muitas pessoas que influenciam para o mal, só que também existem pessoas que influenciam para o bem. Existem pessoas que não valem nada, mas também existem pessoas que valem alguma coisinha por causa das suas boas obras. Então nós temos que ter senso crítico de ver e julgar a quem nós devemos de seguir. Vale muito mais a pena seguir aquele que fala ama o próximo do que aquele que manda matar o próximo. Ou nós somos sádicos e babamos pelo canto da boca, como esses loucos babavam também. Porque é o que eu vejo. Nós falamos muito mal às vezes das igrejas, mas as igrejas em si, hoje, na nossa atualidade, tá? Não estou falando do passado, estou falando da nossa atualidade. As igrejas em si não ensinam o homem a matar um outro homem. Não que eu conheça, pelo menos, só se tiver nas escondidas aí, eu não sei. Existem rituais, tá bom? Estou falando da nossa linha cristã, da igreja cristã. Existe outro. E outra coisa, eu já disse aqui e vou repetir. Eu dizer cristão não me define. Tá? Eu dizer ser cristão não me define. O espiritismo é cristão, o catolicismo é cristão, a Assembleia de Deus é cristão, o presbiterianismo é cristão, então não me define. Eu sou assembleiano, arminiano e pentecostal. Então eu estou definindo a minha ideologia. A minha ideologia é essa. Por isso que eu defendo, e eu não defendo irracionalmente. Eu estudo, vou atrás de saber para eu poder defender a fé que me foi dada, assim como a Bíblia me ensina. E por isso eu tenho o prazer de passar isso para vocês, para que vocês de alguma maneira também não fiquem sendo ludibriados aí por qualquer vento de doutrina, que chega aqui, assim diz o Senhor da tua vida. Não, pera lá, deixa eu ver aqui o que Deus está dizendo para a minha vida aí, pelo amor de Deus, não quero ser enganado, tá bom? Ó, verso de número, nós estamos no verso de número 15, né? Tem hora, dia, mês e ano. O que isso está querendo identificar? Que nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Nem isso que está acontecendo na nossa atualidade está fora do controle de Deus. Deus ainda continua e continuará por toda a eternidade, sendo soberano em cima da sua criação. Tá? Ele não perdeu o rumo das coisas. Ele não perdeu, tudo está determinado para o momento em que Ele quer. Nós não sabemos, mas Ele sabe o momento exato que nós vamos morrer. Ele sabe, ninguém vai na véspera. Minha irmã aqui esses dias mesmo teve quantos ataques cardíacos aí à noite? 6 ataques cardíacos na noite. Está aqui escutando o culto hoje. Tem outros que sofrem um súbito e morrem. Deus não perdeu o controle da humanidade. Está tudo no dia, na hora, no mês e no ano. Descanse o seu coração. O Deus que você serve é soberano. Tá? E Ele está aqui falando, tem dia, tem anjo. E esses anjos aqui que vão fazer o mal, que vão trazer atrocidade, estão subjugados por Deus. Eles são agentes de Deus, porque eles estão saindo para fazer uma ordem de Deus, cumprir as orações dos santos. E o verso de número 16:
e o número desse exército dos cavaleiros eram de 200 milhões, e eu ouvi o número deles, 200 milhões, irmãos, é um número muito grande. Se nós formos entrar em numerologia aqui, questão judaica, dentro disso daqui, nós íamos muito longe, mas em resumo, é de que aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm o selo de Deus, não serão danificados por esse número gigantesco de seres que sairão para influenciar e atormentar a humanidade. Quantos têm o selo de Deus aqui nessa noite? Dão glória a Deus. O sangue de Cristo é o nosso selo. A Bíblia fala que aquele que está debaixo das suas asas, 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você sentirá o vento da aflição, mas você tem a esperança que a aflição não é para se comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que amam e seguem ao Senhor. Nenhuma provação vem além daquilo que podemos suportar. Se a aflição for acima daquilo que podemos suportar, a Bíblia fala que Deus dá o escape. Aí mostra a nossa falha. Só não escapamos porque não queremos. Sabe por que caímos no pecado? Porque queremos. Vacilamos, flertamos, desejamos, pegamos, consumimos, geramos a morte nasce e morremos. É um ciclo, que Deus nos guarde disso. E assim vi, vai dar tempo? Meu Deus, falta 5 minutos. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam, tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as suas cabeças de cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Irmãos, mais uma vez, esse ser não é um ser literal, assim como aquela imagem que eu mostrei, esse ser também não é como uma imagem daquela lá. Cada ponto desse daqui constitui-se a uma função e um símbolo de que ele vai executar. No caso, nós vimos aqui, eu vi o cabelo que sobre ele cavalgava, tinha couraça de fogo. Uma couraça de fogo é semelhante ao outro. O outro não tinha uma couraça, que era na questão de armamento bélico. Agora esse daqui é couraça de fogo. Já simboliza que é algo literalmente espiritual. É algo que consome. O fogo é consumidor. O fogo ele é insaciável. Você sabia que o fogo é insaciável? Se você acender agora uma brasa de fogo aqui e você fica colocando sempre um graveto ali, você vai passar a eternidade e eternidade colocando um graveto e ele vai consumir aquele graveto incansavelmente. É insaciável, o fogo é insaciável. Você entende aqui então que esse ser está saindo sem prazo de ser saciado. Ele vai sair para destruir. Ele vai sair para devastar. E de jacinto de enxofre. O que simboliza o jacinto e enxofre? O enxofre simboliza o juízo de Deus. O enxofre ele vai estar sempre ligado ao juízo de Deus. Abre lá, com Davi. Gênesis 19, 24. Gênesis 19, 24. 19, 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Juízo sobre Sodoma e Gomorra. Deuteronômio 29, 23. E toda a sua terra abrasava com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma,
assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Aqui você entende que não foi só Sodoma e Gomorra que foram destruídas, mas foram mais Admá e Zeboim. Foram então 4 cidades penitentes do fogo e do enxofre. Essas cidades circunvizinhas simbolizam então a ira de Deus derramada sobre a humanidade. Salmo 11, verso 6. Salmo 11, 6. Sobre o ímpio fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuosos. Isso será a porção do seu copo. Não estamos falando de derramamento de taça? Então nós estamos vendo aqui que o enxofre simboliza então o juízo. Isaías 30, 33, para nós encerrarmos. Isaías 30, 33. Porque Tofete já há muitos. Por que Tofete? Fiquei curioso isso daí agora. Minha tradução é diferente. Porque Tofete já há muitos está preparado. Sim, está preparado para o reino. Ele o fez profunda e larga. A sua pilha é de fogo e tem muita lenha. E o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, o acenderá. Então tem outras passagens aí em cima que nós poderemos indicar que Deus se manifesta com a sua ira através do fogo e enxofre. O fogo simboliza a ira do Senhor. Irmãos, eu poderia falar aqui certas coisas que causaria espanto para vocês. Deus batizará, como que é que João fala? E esse vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e fogo. O que simboliza o fogo? Juízo, purificação. A Bíblia fala que ele tem a pá, e a pá ele lançará a palha para o fogo. O fogo, ele é tanto para purificar, quanto para condenar. E quem que é o dono do fogo? O próprio Deus. Quem é que abriu o poço do abismo? O próprio Deus. Quem é que vai derramar juízo sobre a humanidade? O próprio Deus. Não é Satanás que vai derramar juízo sobre a humanidade. Satanás, na verdade, vai sofrer o dano do juízo do próprio Deus. Só que é no tempo determinado. Aqui nesse momento, no capítulo de número 9, até o versículo de número 17, quem está pondo juízo sobre a humanidade não é Satanás, é Deus usando Satanás para trazer juízo sobre a terra. Irmãos, se não for a graça de Deus, eu e você estamos fritos, literalmente fritos, com fogo e enxofre e jacinto que será derramado. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus possa nos guardar de nós não estarmos aqui. Lembrando que isso daqui é só um alerta de misericórdia da parte de Deus. Que eu e você possamos ser havidos dignos de sermos livres dessa condenação. Glória a Deus. Que Deus do céu possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês, derramando aí graça, sabedoria, paz, amor, prosperidade, longanimidade, domínio, que todos os frutos do Espírito possam reinar sobre o seu coração e que nós venhamos honrar o nosso Deus e estarmos com Ele por toda a eternidade. Irmãos, amanhã ensaio com os nossos jovens, escola e oração. Sexta-feira, escola bíblica, tá? Teremos aqui o pastor presbítero Sena, que estará trazendo a aula. Vamos estar falando sobre a doutrina do pecado, que é a hamartia. Vamos estar vendo então acerca desse assunto. No sábado pela manhã, provavelmente eu estarei aqui para fazer alguma coisa. Tá ótimo. A irmã Neuza
tá? E a outra Adriana está pedindo para avisar que elas estão recebendo a galinhada, tá bom? Procurem elas aí. Graças a Deus nós temos 100 marmitas, irmãos. Olha, glória a Deus, que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos que assim contribuíram, tanto com uma parte ou outra. Na sexta-feira, então, no sábado, ceia do Senhor. Então todos, por favor, estejam lá na sede. Vamos estar todos reunidos lá para a glória do Senhor Jesus. No domingo pela manhã não haverá trabalho com os nossos pré-adolescentes, pois haverá reunião de obreiro, tá? Então todos os obreiros estejam lá na reunião de obreiro. E à noite estaremos aqui mais uma vez com o culto da família, para juntos glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Criador. Queridos, assim chegamos na 22ª semana dentro do livro do Apocalipse. Depois daqui, eu acho que nós vamos dar um salto legal aí. Eu acredito que mais ou menos uns 3 meses aí nós terminaremos então o livro do Apocalipse. É a meu cronograma, né? Se você não fugir um pouquinho aí, se não fugir um pouquinho aí, mais 3 meses aí nós terminaremos. E aí nós vamos entrar possivelmente dentro do Evangelho de Mateus, tá bom? Nós vamos entrar dentro do Evangelho de Mateus. Eclesiastes, nós íamos apanhar um cabo ali, né? E Gênesis nós íamos ficar uns 3 anos aí, e nós não íamos conseguir terminar aí, de tanta coisa que tem. Então nós vamos entrar dentro de Mateus, onde é um livro glorioso, e nós vamos aprender aí com o nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Obrigado pela paciência, tá? Eu sei que às vezes acaba, mas eu sei que é muita informação, e eu acredito que está agregando bênçãos na vida de cada um. Vamos nos colocar em pé? Vamos aqui fazer uma oração. Pastor Vinícius, ore por nós, ore por esse pedido de oração, orar pelo sogro José Simão e também pela irmã Joana. Vamos estar orando por elas. Vamos orar pelo genro do pastor Zé Adriano, que vai fazer uma cirurgia. Eu acho que é só isso, né? Vou continuar orando pela minha irmã. É o Paulo que vai? Paulo é de casa. Vamos orar então pelo Paulo. Eu falei, estou tentando lembrar assim, quem é mais genro dele pelo Corinthians? Então, vamos orar. Se meu sogro falar, não ia falar isso mesmo, porque são 12 filhos. Eu imagino que seria, já sei meus irmãos. Amém. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Deus, estar na tua presença. Deus, que vidas entraram aqui, Senhor, Pai, fraco, desanimado, Senhor, que saiam daqui, Senhor, restaurada, fortificada, através